1% de hoje é um encontro incrível, que vai aquecer o nosso coração, ao mesmo tempo que vai nos dar uma mensagem poderosa sobre a terra prometida. Não só a terra prometida ali para aquele povo, mas a terra prometida para as nossas próprias vidas. Vamos lá, Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos, que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Os filhos de Issacar: Tola, Uva, Jó e Sirom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São esses os filhos de Lia, que ela teve com Jacó, em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade: Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imá, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Beria foram Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São esses os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen.
Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse aos seus irmãos e à casa do seu pai: Partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: Meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: Qual é o trabalho de vocês? Respondam: Estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós quanto os nossos pais. Assim, vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Que encontro lindo, hein? Depois de tantos anos, esse pai encontra com o filho. Esse filho, José, que foi tão próspero, tão bem-sucedido, mas que carregava aquela dor no seu coração, que até tentou deixar para trás aquela família, aquelas pessoas, aquela lembrança, mas não conseguiu. E Deus restitui essa família. Deus cura o coração deles, cura o coração de José, dá uma nova oportunidade para aqueles irmãos, dá um presente para esse pai. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas tem um detalhe muito importante nesse texto que eu quero chamar a atenção, porque mais à frente a gente vai ter grandes surpresas. Eles saíram da terra prometida por Deus e eles foram para o Egito. Quando saíram, Deus avisou: pode ir, siga em frente, estou com você. A ida para o Egito é necessária. Mas aqui no verso 4, ele diz: certamente farei com que você volte de lá. Isso significa que é uma ida provisória. É algo que não deve ser levado em consideração como para toda a vida. É algo que é durante um tempo. Aquele era um tempo de fome, aquele era um tempo de escassez. Eles precisavam sair dali para sobreviver. Quantas vezes isso acontece conosco também? Acabamos seguindo para outros lugares ou outros caminhos que deveriam ser provisórios na nossa vida, por causa de um tempo difícil, um tempo de oportunidade, mas acabamos nos acomodando naquele lugar. É isso que acontece com o povo. Vamos confirmar aqui no 47 em diante. Então José foi e deu a notícia a Faraó: O meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: Qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para morar nessa terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho. Deixe seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponham-os como responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Então o Faraó perguntou a Jacó: Quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: São 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida,
e não chegam aos anos de vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu as propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios foram a Faraó e disseram a José e disseram: queremos comida. Por que o Senhor nos deixaria morrer em sua presença, só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do seu gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram seu gado e a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gados e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou, e que meu senhor já é dono de todos os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou, de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras quatro partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o filho José e lhe disse: se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará ao Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Esse capítulo 47 me lembra muito os tempos atuais. Apesar da astúcia de José, da habilidade empreendedora que ele tem, da visão que Deus lhe concedeu para que ele reservasse os cereais
e pudesse prosperar mesmo nos anos de seca, esse capítulo me lembra muito o que vivemos atualmente. O povo ele começa a sofrer tanto, era tanta a escassez que ele começou a entregar tudo o que tinha. Primeiro ele entregou todo o seu dinheiro para sobreviver. É isso que às vezes a gente não para pensar. Eu honestamente sei que José é um homem escolhido por Deus, mas eu também sei que homens escolhidos por Deus tomam decisões equivocadas. E esse capítulo não é agradável ao meu coração, porque não houve misericórdia do povo. O povo ele não recebeu a informação que haveria escassez. José ele poderia ter compartilhado essa informação. Povo, vamos ter 7 anos de seca, façam suas reservas. Mas não foi isso que aconteceu. O povo ele pereceu até perder tudo o que tinha. Entregou todo o seu recurso financeiro. Depois de entregar todo o seu recurso financeiro, entregou todo o seu gado. Depois de entregar o seu gado, entregou a sua vida. Todo o povo se tornou escravo de Faraó. Todas as terras passaram a pertencer a Faraó. Tudo sob a administração de José. E é interessante porque o povo se comporta exatamente como fazemos hoje, que através das migalhas que recebe, porque está entregando tudo que tem, inclusive a própria vida como escravo, ainda é capaz de declarar: o Senhor salvou a nossa vida. Me perdoem, mas esse capítulo me faz pensar que José não era tão diferente dos nossos políticos atuais, que mantêm o nosso povo com migalhas e que pensa que está sendo salvo e ajudado. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece no 48. José se estabelece no Egito, José ganha fama, dinheiro, propriedades, ele e o seu povo prosperam ali, são fecundos, se multiplicam. E agora chega a hora do seu pai partir. Capítulo 48. Passadas essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. E agora, os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos e por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abençoou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos do seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo,
e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo Manassés sendo o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses meninos. E por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão do seu pai para mudá-la de cabeça, de Efraim para Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Mas o seu irmão, o seu filho menor, será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você, como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com você e os fará voltar à terra dos seus pais. Dou a você uma parte a mais do que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Como as coisas se repetem, não é? Ou nós tratamos, entregamos para Deus a nossa família, a nossa casa, e entendemos que precisamos viver uma nova história, ou as coisas vão se repetir o tempo todo nas nossas vidas. Mais uma geração sendo abençoada, entre aspas, de forma equivocada. Assim como Jacó abençoou, assim como Jacó abençoou o seu filho, assim tinha acontecido com ele. Ele enganou o seu pai e ele foi abençoado. E ele não era o primogênito. Agora ele faz o mesmo com os filhos de José. Às vezes esse texto passa batido aos nossos olhos, sem que a gente tenha atenção para esse detalhe. Mais uma vez, a família entra num ciclo de repetição. Mais uma vez, ela entra naquela trama que gera discórdia entre os irmãos, que gera desconforto dentro da própria família. Incrível isso, não é? Precisamos tratar essas feridas que nos acompanham, para que elas não se repitam com os nossos filhos e nas próximas gerações. A prosperidade financeira que está sendo garantida aqui, ela não é suficiente para uma vida de paz. Amém?